Sérgio, a gente tem falado bastante aí sobre o ciclo positivo das commodities, né? E o setor agro também tem se beneficiado aí desse momento, né? Queria saber como que você avalia essa questão aí, como que você vê o desempenho dessas commodities, como você vê, inclusive, a demanda, né, pelas commodities agrícolas no exterior e como isso tem mexido aqui, né, também com a produção. A gente tem visto algumas empresas que atuam nesse segmento, né, fazendo IPO, empresas crescendo aqui no Brasil, no setor agro, enfim, dando bastante suporte, né, na retomada aqui da economia brasileira. Como que você vê essa questão das commodities agrícolas e as demandas sobre elas? Eu particularmente, eu sou muito otimista com relação ao setor agro no Brasil. Historicamente é um setor que tira o Brasil da crise, né? Assim, sempre quando o Brasil se você tem uma crise, é o setor primeiro a se recuperar, né? Seja via uma desvalorização, né, e preços. Realmente é um setor, de fato, na Bolsa, é um setor que ele é, digamos assim, pouco representado, né? Se a gente comparar o agronegócio no PIB e a participação das empresas de agronegócio no Bovespa, é uma diferença muito grande, né? Então é um setor que realmente ele sempre apresenta bons resultados. E hoje ele vive um momento muito positivo, né? A gente costuma brincar que algumas regiões do Brasil, mais ligadas ao agronegócio, como é o Centro-Oeste, pedaço de São Paulo, ali do interior de São Paulo e outros lugares, mais para o interior, eles vivem num outro Brasil, porque você tem hoje preços de commodities em dólar muito mais altos, né? Assim, e um dólar também, né, que é algo que não costuma acontecer, né? Geralmente você tem aí uma espécie de uma compensação, você tem um preço em dólar mais alto, e aí você tem uma valorização da moeda para você não entregar, né, para você, na verdade, não entregar todo aquele ganho que está tendo da commodities em dólar para o produtor aqui, e na verdade hoje você está meio que dobrando isso, né? Você está tendo uma valorização em dólar, e como você teve uma desvalorização do real junto, a remuneração do produtor hoje é fantástica, assim. Também, olhando para a perspectiva histórica, muito, muito positiva. Então, você tem um momento que o produtor está capitalizado, né? E a gente deve ter, assim, uma onda de investimentos e, eventualmente, também consolidações, alguns grupos maiores comprando grupos menores, mas, assim, realmente você está tendo um avanço, e o avanço que vem da agricultura com relação à produtividade, né? Quem sabe até a gente pode ver alguns investimentos em logística, que é o grande gargalo do setor, né? Pois é, essa questão aí da logística, né? Eu tinha até pensado aqui comigo o seguinte, que além dessas empresas que negociam as commodities, né, as empresas agrícolas, a gente tem toda a cadeia envolvida, né? Como o setor de transporte, logística, setor rodoviário também, enfim. Você falou que talvez beneficie essa parte da logística, né? Como que você vê as outras empresas, como você vê os outros setores, tanto rodoviário, infraestrutura, de transporte mesmo, das máquinas, caminhões, enfim, a gente tem uma série de setores aí ligados, né, plugados nessa questão das commodities. Como que você vê o benefício, né, para esses setores também, Sérgio? Então, eu vejo como muito positivo, né? Você vai ter, né? Está tendo aumentos de produção quando a gente olha grãos e outras commodities, a parte de proteína também, tudo isso crescendo. O investimento vai ter que vir. A maneira de viabilizar ele é que a gente tem um cenário, na verdade, até positivo. Você tem hoje, historicamente, né? Você teve um aumento de taxas de juros, mas as taxas ainda são bem atrativas para investimento. Agora, é questão de destravar algumas questões. A questão portuária talvez seja aquela mais delicada, né, de você conseguir trazer investimentos privados para essa área específica, né? Mas a perspectiva é positiva, né? É só questão de criar o instrumento correto para que o investimento venha, né? Uhum. Eu estou dando uma olhadinha no nosso chat aqui, Sérgio. Quer ver? O Rafael Alexandre falou, preço do minério de ferro passou dos $200.
e ele fez uma pergunta, na verdade, para o Marco Saravalli, o que ele achava disso. O Marco Saravalli saiu há um pouquinho de tempo aqui da nossa programação. E o Rui das Neves, já perguntando para você também, falando o seguinte: minério de ferro no final do ano, 120, 140 dólares, qual seria a sua opinião sobre isso? Então, essa resposta depende muito de China, tá? Commodities, assim, lógico, tem outros países, mas China é o principal, né? Então, aí a gente entrando um pouco na questão da China, como a China já, como eu falei, no processo, né, assim, ela já atravessou esse rio da pandemia, né? A gente ainda está aí querendo molhar o pé nesse rio, enquanto ela já está num outro momento. Então, o segundo semestre da China é um segundo semestre que ele pode apresentar algum tipo de desaceleração. Né? Essa alta tem outras questões que tem a ver com a relação China-Austrália, que estão fazendo esse preço. Lógico que o Brasil, nesse ponto, ele está sendo muito beneficiado por todos esses aumentos, né? Como grande produtor de praticamente todas as commodities que são relevantes. Né? Então, realmente, agora, falar da continuação dessa alta vai depender muito o que vai ser a China, da política da China. Você tem algumas questões do mercado de crédito chinês que estão gerando alguma preocupação, né? Tem também, a gente não tem como falar hoje dos investimentos que foram feitos de infraestrutura, se eles vão ser mantidos. Então, tem algumas questões que ainda estão, né? Agora, o momento é positivo, né? Assim, mesmo se você não tiver uma sequência, né, digamos assim, uma continuação da alta, esse nível do preço do minério é fantástico. Uhum. A Ananda Vasconcelos também está monitorando aqui algumas perguntas e tem pergunta para você, Sérgio. Sérgio, tem uma pergunta aqui para você do Helder. Ele fala: pergunta para o Sérgio, além de China e Estados Unidos, que outros países poderiam demandar muito minério do Brasil? Olha, você tem alguns países emergentes, né? Na verdade, quando se fala até de Estados Unidos, essa demanda está muito em cima do plano de infraestrutura do Biden, né? Que é uma novidade, né? Realmente, de fato, ele anunciou um plano muito grande e quando a gente olha até a necessidade de investimentos de infraestrutura nos Estados Unidos, teria que ser valores até maiores do que esse, né? E aí, na verdade, é falar sobre crescimento. Onde é que vai estar o crescimento, né, daqui para frente? Né? China realmente sempre é a grande aposta. Estados Unidos talvez volte a crescer, já está crescendo num nível razoável. Outros lugares, se explora muito ali a região, digamos assim, que seria, né, o entorno da China, né, outros países que a produção até, né, diz que a produção já está migrando um pouco para outros países, como Vietnã, Indonésia, mas ainda é muito incipiente. Realmente, eu não consigo ver nada que não tenha a China na equação para realmente mexer com o mercado. Obrigada, Sérgio. Felipe tem perguntas para você também. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Sérgio. Justamente você estava falando essa questão de China, países emergentes, Estados Unidos. A gente sabe que o cenário, né, dessa retomada econômica acaba fazendo algumas pressões inflacionárias ali. Eu estava lendo até a questão dos Estados Unidos, que com os dados do payroll hoje, se fosse mais ou menos ali os estimados de atingir 1 milhão de pedidos de empregos, isso poderia causar uma pressão inflacionária ali, obrigar a subir a taxa de juros, enfim. Como que esse cenário, né, de talvez um pouco mais inflação no mundo, subida de taxa de juros também em alguns países do mundo, acaba impactando aí nas commodities, impactando na negociação, né, dessas commodities mundialmente e na demanda também? A inflação, a questão da inflação, principalmente nos Estados Unidos, a grande discussão é se ela é transitória ou se ela é permanente, né? Hoje, o que a gente consegue ver é que, e até, na verdade, fato, por esses dados que saíram, é que a inflação ainda desse processo de retomada, você está tendo alguns gargalos, né, e esses gargalos estão ocasionando esse tipo de alta de preço de alguns bens. E, de fato, o que você tem hoje nos Estados Unidos é o americano, né, médio, o consumidor médio, ele não deixou de consumir durante esse período porque ele
decidiu não consumir ou porque ele não tinha renda. Muito pelo contrário, hoje o americano ele tem mais renda do que ele tinha há um ano atrás. Ele deixou de consumir pelas restrições. E, de fato, com essa reabertura, existe aí uma espécie de uma demanda reprimida, né? Coisas que ele quis fazer e deixou de fazer não por prudência, mas por circunstância, por falta de condições. E ele está buscando, né? Ele está buscando ainda pelo lado dos bens, e daí essa inflação, né? E isso impactando, lógico, quando a gente fala em bens, você vai ter toda a parte de commodities envolvida, né? Tanto metais industriais quanto alimentos, e agora até entrando mais na questão da energia. Passado esse período, o que você vai ter é a inflação que ela poderia migrar para serviços, alguma coisa assim, para que, de fato, você tenha um processo inflacionário, você tenha algo que se torne mais permanente, né? A gente, pelo menos na Persevera, a gente não vê isso como uma possibilidade. A gente acha que isso aí é um choque, né? Até uma anedota, um dos diretores do Banco Central comparou a inflação de hoje com a falta de papel higiênico do início da pandemia. Quer dizer, uma coisa que está todo mundo buscando, né, e que está tendo dificuldade de ter fornecimento, você tem alta de preço, mas é algo que vai passar, né, da mesma forma que passou, né, aquela procura inicial, e hoje você vai ter em algum momento você vai ter um arrefecimento, e até justamente olhando, né, e o Fed é muito vocal nisso, ele olha a questão do emprego, e hoje a gente viu, realmente o dado foi surpreendente, né, porque veio bem fora do consenso, da expectativa do mercado. A gente vê que o mercado de trabalho ele não está reagindo, lógico, a gente pode questionar vários fatores que poderiam estar levando essa pouca, né, digamos assim, esse aumento de vagas, né, de novas vagas, mas, de fato, o mercado de trabalho, ele hoje mostrou que ele não está tão aquecido assim como se esperava e que isso pode vir a levar aí a um superaquecimento da economia americana. Tá certo. Sérgio, quero pedir para você fazer suas considerações finais aqui para os nossos telespectadores, panorama aí, o que você espera para os próximos meses também nesse segmento, por gentileza. Perfeito. Bom, a visão, né, de commodities que a gente tem é justamente que a gente está vivendo essa retomada, né, e essa abertura, e ela, durante todo esse período, né, da pandemia, que a gente ainda está vivendo, teve um certo desarranjo nas cadeias produtivas, né? Então você está tendo aí um certo engasgo aí em algumas retomadas, né, e realmente no fornecimento de alguns produtos. A gente acha que esse processo ainda vai continuar, né? Assim, a gente ainda vai ter esse pico de demanda, né, mundial, e realmente assim, ainda existe um espaço para que você tenha aí preços mais altos, principalmente para petróleo, né, aí nesse curto prazo. Depois aí a gente vai ter que conversar um pouco mais, né, se você vai ter qual vai ser depois disso o comportamento, se a gente vai voltar a ter um crescimento mais robusto, né, ou se você vai ter uma retomada que vai ser um voo de galinha, e é uma coisa para a gente conversar depois, mais para frente. Tá certo então. Então a gente bate um papo mais para frente aí, a gente vê como que vai evoluindo essa questão aí e a gente certamente marca uma próxima. Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, obrigado pelo seu conhecimento compartilhado aqui com a gente. Um bom fim de semana para você, até a próxima. Bom final de semana. Valeu, tchau, tchau. Gente, agora 1h40, a gente seguindo aqui com a nossa programação na BMC News, a sua TV do mercado financeiro, a gente que está ao vivo aqui desde as 9h45 da manhã, trazendo vários assuntos do mercado financeiro, trazendo análises, trazendo comentários de especialistas, economistas também, enfim, a gente tem uma programação bem extensa e bastante diversificada aqui para trazer sempre os melhores assuntos do mercado, sempre as melhores visões e opiniões sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, e já quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente,
quase 160 pessoas ao vivo nesse momento aqui com a gente. Muito obrigado, viu, a todo mundo que segue com a nossa programação aqui na BMC News, a sua TV do mercado financeiro. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Luciana Godoy, CEO da Super Digital. Papo muito bacana aqui sobre comportamento do consumidor, mas antes eu quero chamar a Ananda Vasconcelos, que também tem notícias do mercado, também tem a movimentação da Bolsa nesse momento. Ananda. Continua subindo, Felipe, agora sobe 0,68% aos 120.731 pontos. Nas maiores altas aqui, quem está dominando agora é CCR, subindo mais de 10%, sobe 10,08% agora. Também Iguatemi registra alta de 5,19%, Multiplan também alta de 4,66% e Eco Rodovias subindo agora 4,60%. Nas maiores quedas, Usiminas caindo 2,84%, também Localweb caindo 2,32%, Lojas Americanas 1,96% e PetroRio caindo agora 1,88%. Tem notícia para o pessoal de casa também que o Bradesco BBI mantém recomendação neutra para o Banco do Brasil com preço-alvo a R$ 44 para alcançar esse recurso. O banco estatal vai ter que acelerar as receitas de tarifas e manter disciplina de gastos, segundo o BBI informou em nota. Agora há pouco o papel do Banco do Brasil estava subindo 3,36%, valendo R$ 30,19. Informação também para o pessoal de casa que o Credit Suisse ele tem recomendação neutra para o Banco do Brasil, com preço-alvo também a R$ 38, os dois bancos, então, com recomendação, para o Banco do Brasil. Os números do primeiro trimestre foram positivos, segundo o banco, mas sustentabilidade nos preços, nos baixos níveis do custo de risco foi questionada pelo Banco Suíço do Banco do Brasil. Agora há pouco, a ação do Banco do Brasil estava registrando alta de 2,53%, valendo R$ 29. Felipe. Tá certo, Ananda. Obrigado aí pelas informações, obrigado aí pelas recomendações que você traz dos bancos e também das casas de análise. Muito bacana isso aí. Eu quero trazer então agora nossa terceira convidada dessa sexta-feira, a Luciana Godoy, CEO da Super Digital, que já está conectada aqui com a gente. Luciana, bem-vinda aqui à BMC News. Obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Obrigada aí por me receber, viu? Prazer é nosso. Bem? Sim, te escuto muito bem, tudo certo por aqui. Luciana, vamos começar falando, tem um estudo feito por vocês aí que mostra que mesmo com a flexibilização e abertura do comércio, alguns hábitos dos consumidores das classes C, da classe D também, como comprar pela internet, por exemplo, vão continuar fortes, mas acabam que não vão voltar aos percentuais pré-pandemia. Queria saber a sua opinião, isso vai ser uma tendência? Como que essa mudança no hábito das classes pode impulsionar a economia do país? É isso mesmo, Felipe. A gente percebeu uma aceleração, no nível de bancarização, do público das classes CD, que é mais o nosso segmento, A gente percebeu mudanças de hábito, de compras online, um pouco forçado no primeiro momento, necessário pelo tema da pandemia e todo mundo em casa, mas também um tema desse público descobrindo, essa nova modalidade de compras, mudando mesmo o comportamento. Isso chegou a crescer 60%. As compras online. Não só compras, essa mudança de hábito passou também por um tema de pagamentos de conta, que antes a gente percebia, que as pessoas procuravam, às vezes, numa lotérica, no banco. Esse foi um outro serviço que cresceu bastante também, que a gente percebeu na nossa plataforma, E mesmo em dezembro, quando o mercado começa a voltar e começa aos poucos ter um presencial, a gente percebeu uma redução, mas de fato não tão grande, mantendo aí um percentual de crescimento de compras online, e de hábitos, de contratação, de serviços, de pagamentos pelo online. Então esse de fato é um hábito que veio, um novo hábito que veio para ficar,